Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar nossa aula 2 do Estatuto do Servidor aí de Morro do Chapéu, beleza, galera? Galera, nosso material de questões, eu ainda não coloquei o link da Hotmart, mas você pode adquirir ele através do meu WhatsApp, tá? Então são 50 questões de português, 50 questões aí de informática, 50 questões da lei orgânica, do Estatuto do Servidor e 50 questões também da história. Da História, Cultura e Geografia de Morro do Chapéu, tanto para nível médio quanto para nível superior, beleza? Então você tem esse material aí que são as matérias comuns para todos os cargos, ok? Show! Então a gente vai falar aqui sobre o concurso público. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa o likezão aqui pro titio, deixa também a sua inscrição no canal, né? E deixa também o seu comentário se você achar necessário, beleza? Então, vamos... Show de bola. Então vamos seguir aqui com a nossa aula de hoje, ok? A gente vai falar aqui, ó, do concurso público. Vai falar aqui do concurso público. Deixa eu abrir aqui um outro material, porque esse tá... Esse aqui, ok? Então a gente vai falar aqui, ó. Vou diminuir aqui um pouco. Então, concurso público, né? E que a gente vai falar aqui do concurso público. No artigo 13, a primeira investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante provas ou provas e títulos. Presta atenção nessa parte, porque a banca ela troca esse ou aqui, ó. O que significa esse conectivo ou aqui? Conectivo ou, quando você estuda raciocínio lógico, o conectivo ou ele quer dizer que ou é uma coisa ou é outra. Tivesse o e, né? Tivesse o e, aí seria as duas coisas. Você quer ver um exemplo? Ó? É de provas. Aí a banca pode colocar é de provas e títulos. Já está errado a questão, entendeu? Então, é de provas. Você fez uma prova, foi aprovado, está dentro. Ou você faz uma prova e tem que entregar os títulos depois. Tanto que aqui tem provas ou provas e títulos e aqui tem um e. Ó. Quando tem o e, significa que você tem que fazer a prova e entregar os títulos. Por exemplo, vou me casar ou vou comprar um carro. Ou você vai se casar ou vai comprar um carro. Você vai escolher uma das duas coisas. Agora você fala, vou me casar e comprar um carro. Então você vai fazer as duas coisas. Aqui é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a banca, ela confunde a investidura no cargo mediante provas e títulos. E não é assim, é ou, tá? Tem um ou aqui. Ok? Então, provas, fez a prova, passou. Ou você vai fazer a prova e vai entregar os títulos. O que seriam os títulos, né? Os títulos seria seu diploma de graduação, seu diploma de pós-graduação, seu doutorado, seu mestrado, enfim. Você vai entregar esses documentos, ele vai te dar uma pontuação a mais na pontuação final. Por exemplo, você fez uma prova, tirou 70 pontos. E aí a banca fala assim para você, vou te dar mais 10 pontos para você entregar seu título. E aí tem títulos, você tem que prestar atenção no seu edital, se são títulos classificatórios ou eliminatórios. Os classificatórios, se você entregar, beleza, você ganha pontuação. Se você não entregar, você não perde pontuação, mas também você não ganha. E aí outras pessoas que entregaram vão passar, né, esses pontos aí na sua frente. E o eliminatório você entrega. Se não entregar, é eliminado do concurso, tá? Então, geralmente ali, para cargos de professor, se pede o título. Compreendendo uma ou duas ou mais etapas. Compreendendo uma ou mais etapas. Então, às vezes, por exemplo, você está fazendo para GSM, né? Para GSM não, para GCM, que é Guarda Civil Municipal. Você vai fazer a prova e muito provavelmente você vai fazer o TAF, que são os exercícios lá que você tem que fazer. Então, pode ser em uma ou mais etapas, conforme dispuser o seu regulamento, tá? Então, o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período. O que é essa validade, Thiago? Que eu não sei. Validade é assim, vamos supor que você passou no concurso em 10º lugar. Aí, só tem 5 vagas. Você deve desistir da vaga? Não deve. Você deve aguardar. Por quê? Porque a administração ela não vai fazer um novo concurso para preencher mais vagas no futuro. Ela vai preencher de acordo com a validade do concurso.
Então vamos supor, você passou em 10º, são 5 vagas. E aí já completou as 5 vagas, aí você aguarda esses 2 anos. E aí, depois que você aguardar esses 2 anos, se você não for chamado, você tem mais 2 anos. Agora, em concursos que tem validade de 2 anos. Porque tem concurso que tem validade de 1 ano, tem concurso que tem validade de 6 meses, tem concurso que tem validade de 1 ano e meio. Tiago, existe algum concurso com validade de 3 anos? Não, é até 2 anos. Tá? Então, dentro desse período, de acordo com o seu edital, você vai perceber, né, que de repente alguém pode pedir exoneração, de repente alguém pode se aposentar, de repente alguém pode falecer, de repente alguém pode trocar de cargo, enfim, pode acontecer N coisas e vai fazer com que aquela vaga fique livre e aí você possa ter acesso a ela, né? A administração pode te aproveitar dentro da validade do concurso, beleza? O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização, os critérios de classificação e o procedimento recursal cabível serão fixados em edital. Então, tudo isso daqui vai estar lá no edital, tá? Que será publicado no Diário Oficial do município e na forma de resumo em jornal de grande circulação, ok? Durante o prazo de validade do concurso, previsto no edital de convocação, enquanto tiver candidatos aqui, aprovados, não se poderá realizar novo concurso, sob pena de nulidade, ele pode ser anulado. Então, se dentro da validade do concurso, aquilo que eu falei, né? Se dentro da validade do concurso você foi aprovado, porque se você passou em 10º, você foi aprovado, né? Não haverá, assim, não pode realizar um novo concurso, sobre pena de nulidade, salvo quando realizado para provimento em outros cargos, tá? Então, você pode ser chamado aí dentro dessa validade. Ok? Descendo mais um pouco, a gente vai falar aqui, aqui ele vai falar no artigo 15 que o edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. E aí a gente vai falar aqui da posse e do exercício, que também é um assunto que é recorrente em prova, né? Artigo 16 aqui, a posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de quê? Do termo de posse, que é, né, a assinatura do termo pela autoridade competente. Então esse aqui é o momento em que todo concurseiro, toda pessoa que faz concurso público, ela quer chegar. É o momento da posse, tá? Aí a posse é a aceitação expressa das atribuições. Você está aceitando ali naquele momento, né, as atribuições que você vai realizar. Quais são as atribuições de um professor? Da aula. Quais são as responsabilidades de um professor? Passar um conteúdo que seja, que agregue valor na vida do aluno, né? Passar um conteúdo correto. Então isso é uma responsabilidade. Então você vai assumir essa responsabilidade. Estou usando como exemplo professor, mas estou falando que você deve assumir as atribuições e a responsabilidade de todos os cargos, tá? E aí ela é formalizada com a assinatura do termo de posse. Beleza? Então, isso aqui é importante no parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. A gente deu aula aqui mais em cima, e a gente viu que o que é provimento, né? Então, é a partir da nomeação. É contado a partir da nomeação. Então, você foi nomeado, vai contar 30 dias... Vai contar 30 dias para você tomar posse. Então aqui ele está falando o seguinte: a posse vai ocorrer nesse prazo de 30 dias, grave esse prazo no seu coração e na sua mente, contados da publicação do ato de provimento. Qual é a publicação do ato de provimento? A sua nomeação, tá? Prorrogável por mais 15 dias a requerimento do interessado. Ok? Então o prazo é de 30 dias. Geralmente os estatutos vêm prorrogável por mais 30 dias. Aqui ele prorrogou pela metade do tempo, tá? Então é prorrogável por mais 15 dias, ok? A requerimento do interessado. Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Então aqui é uma situação em que você já é um servidor, e aí você está de licença, né? Ou você está afastado. Então vai contar a partir do momento em que você termina essa licença. Terminou a licença, a partir daí conta 30 dias. Tá?
A posse poderá dar-se mediante, aqui ó, mediante procuração pública, com poderes específicos para esse fim. Então, ou seja, uma pessoa pode tomar posse por você. Então, vamos supor, você passou no concurso, e aí você passou no concurso em outra cidade. E essa cidade, você teve que fazer uma viagem até lá, e aí você foi aprovado lá. Aí você sabe que lá tem parentes que moram lá. Você pode fazer uma procuração e esse parente tomar a posse por você, tá? Então, a posse pode ser mediante procuração específica. Ok? Beleza, então você pode usar uma procuração para que outra pessoa tome posse por você, tá? Só haverá posse, né? Só haverá posse nos cargos de provimento em nomeação. Então, se não for nomeado, não tem posse. Beleza? Vamos lá. Aí aqui ele fala aqui no artigo 5º, no ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Então você vai ter que entregar uma declaração todo ano de bens, né, para que você comprove que você não cometeu aí enriquecimento ilícito. Então, de repente, você trabalha como agente administrativo, você vai fazer a declaração de bens em um ano. E aí, de repente, você está lá com um patrimônio de 1 milhão, então já tem alguma coisa aí estranha, né? Então, essa declaração, ela é entregue na posse e também anualmente, beleza? Essa declaração de bens. E você também tem que entregar a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo. Você vai entregar lá uma declaração se você exerce um outro cargo, né? Se você exercer, você vai ter que pedir exoneração, a não ser que esse cargo seja acumulável, ok? Será tornado sem efeito, isso aqui também pode se transformar em exoneração, né? Sem efeito. O ato de provimento, que é a nomeação lá, que a gente viu lá em cima, se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1. Então aqui essa parte, alguns estatutos, eles colocam exonerado, tá? E outros colocam sem efeito o ato de provimento. Beleza? Então, alguns colocam, será exonerado do cargo, né? Se a posse não ocorrer no prazo previsto, tá? Então, aqui ele está dizendo o quê? Será tornado sem efeito o ato de provimento. Qual é o ato de provimento? É sua nomeação. Se sua nomeação não tiver nenhum efeito, você não pode tomar posse. Então, se você foi lá, foi nomeado, né? Primeiro você tem que ser aprovado no concurso. Depois que você for aprovado, você vai ser nomeado. Seu nome vai sair lá no Diário Oficial e a administração vai te chamar para você ser nomeado. Depois que você for nomeado, aí você tem que ter um prazo para entrar em posse, para assinar o termo de posse e entrar em posse. Então, se você não entrar nesse prazo, o ato de provimento, né, que é a nomeação, vou até colocar aqui para você não esquecer, esse ato de provimento, ele vai ser sem efeito, né? Tá aqui, ó, nomeação. Então ele está se referindo aqui à nomeação, tá? Vai ser sem efeito, beleza? Então é como se não tivesse efeito nenhum, é só nomeação. Aqui no parágrafo 7, ele vai dizer que o prazo para o servidor entrar em exercício é de 10 dias corridos. Então isso aqui é um prazo que você deve gravar, tá? Isso aqui cai muito em prova, galera. Grava esses prazos aqui, ó, 10 dias corridos. O prazo para tomar posse é de 30 dias. E o prazo para entrar em exercício significa o quê? Significa você meter a mão na massa, começar a trabalhar. Quando alguém fala assim, vou entrar em exercício, vou começar a trabalhar. Então o prazo é nessa sequência, né? Primeiro você vai ser nomeado, depois vai tomar posse, depois você vai entrar em exercício, estágio probatório e depois estabilidade, tá? Então, a partir do momento que você tomou a posse, assinou o termo de posse, você tem um prazo de 10 dias para entrar em exercício, para começar a trabalhar. Contado da data da posse. Esses 10 dias aqui. Tomou posse, a partir daquele momento conta 10 dias. O servidor que não entrar em exercício no prazo mencionado, aqui, ó, será exonerado.
Então, se você não entrar em exercício dentro do prazo de 10 dias, você é exonerado, tá? Não faz mais parte da administração, porque quer dizer, você, né, deu mole, né? Artigo 17. Após a posse em cargo público, dependerá de prévia inspeção médica oficial. Beleza, você vai passar por uma inspeção médica. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Aqui ele vai dizer no artigo 18. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, o efetivo é o efetivo, exercício é o efetivo desempenho. Você vai tornar aquele desempenho efetivo. Aquele ato de desempenhar a função vai se tornar efetivo das atribuições do cargo, tá? Então aqui, não esquece, exercício, nomeação, posse, exercício, estágio probatório e estabilidade, tá? Autoridade competente, que no caso aqui é o seu chefe, do órgão ou entidade, para onde for designado o servidor, compete dar-lhe o exercício. Então ele vai dar o start ali, né? Vai te dar, compete a te dar o exercício ali naquele momento. O início, a suspensão, interrupção e reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Então, se o servidor iniciar o exercício, iniciei tal data, vai estar lá no assentamento. O assentamento individual é como se fosse um registro, né, de tudo que você faz. O início foi 10 de novembro, um exemplo. A suspensão, geralmente, né, de repente você tomou uma suspensão ali, vai estar lá no assentamento individual. Foi suspenso nessa data aqui. A interrupção, né, vamos supor que você tirou uma licença. Vai estar registrado lá a data que você tirou a licença. E o reinicio do exercício. O reinicio significa quando você voltou da licença, tá? Ou quando você voltou da suspensão. Então, tudo isso vai estar registrado no assentamento individual do servidor, beleza? Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. O servidor que deva ter exercício em outra localidade terá 30 dias de prazo para fazê-lo, incluindo neste tempo necessário para o deslocamento para a nova sede, desde que implique em mudança de domicílio. Então, se o servidor tiver exercício em outra localidade, ele terá 30 dias para fazer isso, né? E aí vai incluir nesse tempo o deslocamento para a nova sede né, desde que implique em mudança de domicílio. Então, ele tem 30 dias aí para exercício, né, para que ele tenha exercício, para que ele inicie o exercício em outra localidade. Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do afastamento. O ocupante do cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 40 horas semanais de trabalho. Tá? O ocupante de cargo efetivo. Tá? Salvo quando for estabelecido duração diversa, que a gente chama de hora extra. O exercício do cargo em comissão exigirá ao seu ocupante integral dedicação ao serviço. Aqui ele está falando de cargo em comissão, aquele que não precisa de concurso público. Então precisa do seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Beleza? Estabilidade. Falar estabilidade que sempre é campeão de cair em prova também, tá? Artigo 22. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, quem tem estabilidade é quem tem cargo de provimento efetivo, tá? Adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Então, se você começou a trabalhar, né, entrou em exercício, aí você vai contar a partir daí 3 anos. Se você completar esses 3 anos, você tem estabilidade. Agora, isso aqui, a gente não falou do estágio probatório ainda, mas a gente vai falar, tá? Você, nesses 3 anos aí, para ganhar estabilidade, você precisa passar por um estágio probatório, que a gente vai chegar lá, que é como se fosse um teste, né? Fosse um teste para você passar ali, vai verificar sua assiduidade, vai verificar sua disciplina, sua responsabilidade, sua proatividade, vai fazer essa verificação. Não sei se a gente falou aqui do estágio probatório, deixa eu ver. Você não falou não, né? Não. Falou não.
Beleza? Então, muito provavelmente a gente ainda vai chegar nessa parte. Ok? Show de bola. Então, vamos seguir aqui, ó. Parágrafo único. Para fins de aquisição de estabilidade, somente será computado o tempo de serviço prestado em cargo de provimento efetivo. Então, sempre lembre que quem tem cargo de provimento efetivo é quem tem estabilidade, né? Cargo em comissão não tem estabilidade. Do município de Morro do Chapéu. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de duas formas. Ele só pode perder o cargo. Ou sentença judicial transitada em julgado. O que é sentença judicial transitada em julgado? É quando não cabe mais recurso, não tem mais para onde ir. Se foi transitado em julgado, né? Se de repente você cometeu um crime, foi transitado em julgado que você foi culpado, acabou, perde o cargo, né? Ou processo administrativo disciplinar, que é o que a gente chama de PAD, né? É o processo administrativo disciplinar. Então, esse processo administrativo é um acontecimento interno. Então, de repente, você está lá, você agrediu o seu chefe, né? Aí vai averiguar o caso, né? Vai abrir um PAD, vai abrir um processo administrativo. E aí foi constatado que nesse processo, né, nesse acontecimento, nesse fato, foi constatado que você agiu em legítima defesa. Alguém filmou e aí viu lá que você né, agiu de legítima defesa. Então, o que é que você tem direito aqui? Ó? Você tem direito à ampla defesa. Você tem direito de se defender. Então, foi constatado que foi legítima defesa. Aí, você não perde o cargo. Mas se foi constatado que não foi legítima defesa, que você realmente agrediu, vai abrir o processo disciplinar. Se for, né, você for culpado das acusações, você perde o cargo. Existem outras situações também. De repente você está, por exemplo, se você faltar 30 dias consecutivos, vai abrir um PAD também para verificar. Você faltou 30 dias consecutivos sem justificar, por quê? Ah, porque eu estava internado, moro sozinho, não tenho família, enfim. Aí vai abrir um processo para você se defender. Se for constatado que você realmente tinha a possibilidade de entregar o atestado lá e não entregou, aí abre-se um processo e você pode perder o cargo. Porque o cargo público, ele não é vitalício. Ele é um cargo, você tem estabilidade, mas ele não é vitalício. Você pode perder o cargo em algumas situações. Claro que se a pessoa tem que ser muito insana, né, para, né, perder um cargo público que ele lutou tanto para ter. Porém, né, existem situações e situações, tem que ser verificado tudo de acordo com as situações, beleza? Promoção aqui a gente já falou, ó, estágio probatório aqui, ó. A gente vai falar agora do estágio probatório. Aí ele vai dizer o que aqui? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado, né, para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório por um período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Então, a partir do momento que você entrou em exercício, você vai ficar sujeito ao estágio probatório por 3 anos, tá? Alguns estatutos falam 2 anos, esse aqui já está atualizado, tá até bom, né? Então, o que eles vão averiguar aí de você? Vai ser observados aqui, ó, os seguintes fatores. Assiduidade, né? Se você está chegando no horário certinho. Disciplina, né? Se você está tratando seus amigos com respeito. Se você está tendo ali uma responsabilidade. Pontualidade e assiduidade, para mim, é a mesma coisa. Produtividade, né? O que a gente chama de você produzir, né? Você ser produtivo no local de trabalho. Responsabilidade, né? Que responsabilidade e disciplina, para mim, são fatores subjetivos. E ética. Ética também é subjetivo. Então, obrigatoriamente, 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, que será completada ao término do estágio. Então, faltando aí 4 meses para terminar o estágio probatório, você vai passar aqui, ó, vai ser homologado pela autoridade competente a avaliação do desempenho, a avaliação desses fatores aqui, né? Se você seguiu a assiduidade, se foi disciplinado, pontual, enfim. Então, da posse dessas informações aqui, o órgão de pessoal emitirá um parecer concluindo o favor ou contra a confirmação do servidor em estágio. Se o parecer for contrário à permanência do servidor,
será oportunizado a partir do conhecimento o prazo de 10 dias para apresentação da defesa escrita. Então você também pode se defender, né? Se for contrário aqui, ó, a permanência do servidor. Você foi lá, eles verificaram, ah, não, mano, você não tá sendo pontual, não, mano. Você tá chegando atrasado sempre e tal. Ah, não, mas aí eu tenho uma justificativa, eu quero me apresentar minha defesa. Aí você tem um prazo aqui, ó, de 10 dias para você apresentar essa defesa, beleza? O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente que decidirá sobre a exoneração ou a manutenção do servidor. Então, vai ser encaminhado aqui o parecer e a defesa à autoridade municipal competente, né? Muito provavelmente vai ser enviado aqui para o prefeito, né? Decidirá sobre se você fica ou se você vai, beleza? Se a autoridade considerar aconselhável a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato, caso contrário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação, tá? Então, a apuração dos requisitos mencionados no artigo 27 deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes de findar o período do estágio probatório. Então, ficará dispensado de novo estágio probatório servidor estável que for nomeado para outro cargo público municipal. Então, aqui fica dispensado, ó, novo estágio probatório se o servidor já é estável. Então, se você já é estável, não precisa realizar outro estágio probatório e for nomeado para outro cargo público municipal. Então, se você já é estável, já passou pelo estágio probatório, e aí você vai para outro cargo, você não precisa realizar esse teste do estágio probatório novamente. Beleza? Show de bola. E aí, na próxima aula, a gente vai falar de vacância, que é um assunto muito importante também, que tudo isso aqui que eu tô falando tem no nosso material, tá, galera? De perguntas. Porque, assim, o concurseiro, ele precisa ter em mente que o melhor método para ele passar em concurso, eu já, né, passei em alguns concursos, e o melhor método que eu encontrei foi fazer exercícios. Não tem outro método melhor. Se você fizer muitos exercícios, a sua chance de passar é muito grande. Por quê? Porque você lendo aqui é uma coisa. Mas se eu te perguntar assim, o que é vacância exceto? É vacância exceto, né? Aí como é que você vai saber? Tem que treinar na hora da questão, que aí as questões elas vão se tornar basicamente repetidas. Não estou dizendo que vai se tornar repetidas exatamente igual, mas elas vão acabar se tornando assim muito parecidas. A técnica de fazer uma pergunta, ela é muito parecida, né? Se você for um concurseiro assim que estuda há muito tempo, eu estudo há muito tempo, eu acho que eu estudo há mais de 10 anos, né? Então você vai começar a perceber, e mesmo eu fazendo prova de concurso, mesmo sem estudar, eu consigo perceber, claro que, né, existe isso aí, é anos e anos estudando. Eu consigo perceber se aquela pergunta, por exemplo, se for uma pergunta CESP, que é certo e errado, eu consigo perceber pelo jeito da pergunta se ela está certa ou está errada, né? Eu consigo perceber ali qual é a questão mais ou menos que está certa ou está errado. Mas, assim, eu consegui adquirir isso com o tempo, é muito sofrimento para conseguir isso. Foi muito tempo estudando, muito tempo fazendo exercícios, muito tempo batendo a cabeça na parede, enfim. Então, assim, passando só uma dica para vocês, tá? Para vocês aí conseguirem, né, atingir seus objetivos com esse método de estudo. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui embaixo, deixa também o seu comentário. Se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube ele vai te avisar quando a gente posta uma aula nova, quando a gente responde algum comentário seu. Coloca lá todas as notificações e aí o YouTube vai ficar incumbido de mandar todas as notificações que ele conseguir para você. Beleza? Então tamo junto nessa jornada. Espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau.